Nós estamos nessa série de mensagens que os irmãos já devem ter visto, chamado Vida Contagiante. A última mensagem que falamos é cultura contagiante. No domingo passado, pregamos uma parte dela no domingo, outra parte na quarta-feira. Quem esteve aqui quarta pôde ouvir. Se você não ouviu, você pode ouvir na nossa página, nem sei se é página, no YouTube, canal, eu tô meio velho, canal, gente, canal no YouTube, nossa igreja tem um canal, você pode ouvir todas as mensagens dessa série Vida Contagiante, mente contagiante, coração contagiante, força contagiante, espírito contagiante, e agora terminando, cultura contagiante. E o texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15. Abra sua Bíblia, se você não tiver, ou achar melhor, pode acompanhar aqui na nossa tela. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Nós cremos, irmãos, que esse livro é a palavra de Deus. Então, a leitura da Bíblia, na verdade, não é uma leitura qualquer. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. A nossa voz é apenas uma ressonância. Por isso, agora é a hora de toda a atenção, de toda a reverência, de você procurar um lugar, sentar, para você reverentemente ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim. Vamos ler juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos sendo convidados pelo Senhor Jesus a não apenas repetir uma oração, mas viver uma cultura diferente a partir dos princípios que essa oração nos ensina. Se a terra for o seu modelo, o que vai te esperar no final da vida é o salário do pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Se você quiser viver segundo os padrões dessa terra, no final você vai receber o salário do pecado. Não vou nem perguntar, porque eu acho que ninguém aqui quer receber esse salário. Mas se você passar a viver o céu aqui na terra, através dessa cultura do reino, sabe o que vai te aguardar no final da sua vida? As infinitas graças do Pai. A decisão é hoje e agora. Qual é o tipo de vida, qual é o tipo de cultura que eu quero viver? É a cultura desse mundo ou é a cultura do reino de Deus? Em primeiro lugar, a partir dessa oração, nós temos que a cultura de Deus é receber a paternidade de Deus, baseado no versículo 9. Pai nosso que estás no céu. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você passa a viver a cultura do reino, você
se torna filho de Deus. Deus é o seu Pai, você é filho, a sua identidade é restaurada. Segundo lugar, viver a cultura do reino é aplicar perdão e graça no seu relacionamento. Baseado no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos. Viver no reino é viver um coração e relacionamento restaurado e curado. Para que você possa viver isso, você precisa aprender a perdoar e a não deixar que nenhuma ferida e nenhuma dívida entre no seu coração, ou se entrar, que saia logo. Terceiro, viver no reino é buscar uma vida cheia do poder do céu. Versículo 13, a parte B, diz assim: mas livra-nos do mal. Essa palavra mal, ela é maligno, ela é o mal personificado. Nós estamos numa batalha espiritual. Vida cristã, irmãos, é viver pela fé, é viver pelo poder de Deus, para poder resistir, porque o nosso adversário tenta nos destruir, nos derrubar todos os dias. Mas Jesus ensinou a orar: livra-nos do mal. Quando você ora assim, quando você vive debaixo dessa cultura, você vai ter poder e força para resistir às obras do mal. Quarto lugar, declare o poder sobrenatural do céu. É o final da oração, versículo 13, a parte C. Pois teu é o reino, vamos falar juntos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Viver a cultura do reino é viver debaixo do poder de Deus, que salva, que liberta, que opera milagres. Teu é o reino, o poder e a glória e o governo estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vive no reino de Deus, vive com essa perspectiva e com essa fé. O poder pertence apenas a um só, ao Senhor Jesus. Dele é o reino, dele é o poder, e para Ele toda glória. Quinto lugar, viver a cultura do reino é escolher viver uma vida que honre ao nome do seu Pai. Versículo 9, a parte B diz assim: santificado seja o teu nome. Através da sua vida o nome de Deus é honrado e é glorificado. Nós falamos aqui quarta-feira que existem 3 tipos de crentes: os que se envergonham do Evangelho, os que envergonham o Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Nós precisamos escolher que tipo de vida nós queremos viver. Aquela que vai se envergonhar do Evangelho, você vai ser o cristão oculto. Aquela que vai envergonhar o Evangelho, ou você vai viver igual Paulo disse em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Santificado seja o teu nome. Ao olhar para a sua vida, as pessoas vão honrar o nome do Senhor. Você vai viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, ou vai buscar essa vida. Adoradores estão sempre de tanque cheio, mas os murmuradores vão andar sempre de tanque vazio. Sempre que você vê uma pessoa andando com um tanque vazio, pode perceber que ela não está vivendo uma vida de adoração e honra ao nome do Senhor Jesus. Quanto mais você adora, quanto mais você honra, quanto mais você glorifica o Senhor, mais Deus vai te encher. Sexto lugar, redefina as prioridades do céu na terra. Venha o teu reino, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Mateus 6, 33 e 34 diz assim: busquem em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Viver a cultura do reino é viver a realidade desse versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ter a certeza de que Deus vai acrescentar na sua vida as outras coisas.
Para terminar agora essa mensagem de cultura contagiante, queria falar do ponto 7 e do ponto 8. Crie uma cultura diária de oração. Pão nosso, versículo 11, o quê? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos falar juntos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Repare bem o que Jesus ensinou a orar. Ele está dizendo: o pão nosso de cada ano nos dai hoje. Você pode fazer uma oração e valer para o ano inteiro, dizer: ô Senhor, 2017, o pão desse ano me garante. É isso que ele está ensinando. Você pode orar e dizer assim: Senhor, o pão desse mês nos dai hoje. O pão dessa semana. O que ele diz? O pão nosso de... Por que o pão nosso de cada dia? Porque ele quer que você peça todo dia. Ele quer que você viva uma vida de intimidade e de relacionamento com ele todo dia. Então você pede para aquele dia, e amanhã você vai pedir por amanhã, e depois de amanhã você vai pedir por depois de amanhã, porque Deus te ama e Deus quer que você viva uma cultura diária de relacionamento com ele. Cristianismo é muito mais do que uma religião, irmãos. Cristianismo é relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, me perdoe, mas você vive apenas uma vida religiosa. Você é um crente nominal. Mas aquele crente verdadeiro é aquele que tem intimidade com o Senhor e vive uma vida de oração e de busca constante. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Você deve orar todos os dias. E Jesus falou do pão. O pão, para a cultura da época, era o arroz e o feijão. Era a comida básica daquele tempo de Cristo. É como se ele dissesse assim: todo dia você pede o arroz e o feijão de cada dia. Nos dai hoje. E o de amanhã? Cada dia o seu mal. Amanhã ele vai cuidar de amanhã e eu vou orar. A necessidade mais básica que nós temos é comer. Sem comida a gente não vive. E Jesus disse: das coisas mais básicas, as coisas mais complexas e mais especiais, peçam ao Senhor. Vivam uma vida de oração. E isso tem que ser feito o quê? Cada dia. Quando você ora todo dia pelas suas necessidades especiais e básicas, você está tirando o controle da sua vida, tirando o controle da sua mão e colocando o controle na mão de Deus. Isso é a cultura contagiante, a cultura do reino, a cultura do reino dos céus. É renunciar à sua própria história, ao controle da sua própria vida e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. Eu creio que o Senhor vai dirigir todos os meus passos e todos os meus dias. Não sou eu mais que controlo o volante da minha vida. Agora eu estou entregando ao Senhor. É isso a cultura que Deus quer que cada um de nós vivamos. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia, diz Daniel 6:10. Você está aí? Não. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Que lição de vida de oração. Talvez seja difícil para nós orar 1 vez ao dia. E esse homem tinha como hábito orar 3 vezes ao dia. Abria a janela do seu quarto e orava em direção a Jerusalém. Uma vez foi feito um decreto proibindo que se orasse. E ele preferiu ser jogado na cova dos leões a parar de orar. Você lembra do maná do deserto? Ele caía que horas? Ao raiar do dia, ao nascer do sol, Deus mandava o pão. O pão vinha fresquinho, quentinho. E os israelitas se especializaram em maná. Tinha maná de todo jeito. Maná assado, maná cozido, maná com carne, maná com ovo, maná doce, maná salgado.
A base da comida era o maná. Mas alguns engraçadinhos pensaram assim: e se amanhã Deus esquecer? E se amanhã o pão não vier? E aí o que é que eles fizeram? Guardaram o maná, porque Deus podia esquecer. E quando amanheceu o dia, maná novo para todo mundo, mas o maná que estava guardado estava estragado, apodrecido. Você gosta de comer pão dormido? Tem alguém aqui em Santo? A gente até come pão dormido, né? Ainda mais, né? Um pãozinho dormido, você põe no micro-ondas, né? Abre ele, assa no fogo. Quando você tem chance, bota na sanduicheira. Quando está correndo, você espeta ele no garfo, acende a chama do fogão e deixa ele queimar ali. Quem nunca fez isso? É só lá em casa que acontece essas coisas. E aquele bicho começa a queimar. E é gostoso o negócio. Mas não é a mesma coisa do pão quentinho, fresquinho, assado na mesma hora. É ou não é, irmão? Você come até o pão dormido, mas o pão dormido não é o melhor de Deus para você. Então você precisa pensar: todo dia Deus tem um novo para você. Todo dia Deus tem algo especial para a sua vida. Todo dia Deus tem uma bênção para você. Mas depende, sabe de quê? De você pedir e orar. Se você orar e pedir, a bênção nova chega. Mas se você não vive uma vida de oração, você está vivendo hoje com a bênção da semana passada, com a bênção do ontem, você está vivendo menos do que Deus tem para você. Hoje a bênção do Senhor já renovou. Hoje o pão do céu já se renovou. Se você orar como Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você vai receber um pão novo. Chega de comer pão dormido. Chega de comer pão duro. Chega de comer comida requentada. Deus quer te dar o melhor. A bênção de ontem já passou. Hoje Ele tem uma bênção nova. Então Ele quer que você ore todos os dias. Acorde de manhã e diga: Senhor, manda a minha bênção hoje. Manda a minha bênção nova hoje. Eu não quero a de ontem eu já aproveitei. Agora eu quero uma nova. Era isso que Jabes orava. Ele dizia que o Senhor me abençoe. A bênção de Deus. Efésios 6,18 e Judas 1,20 diz: orar, volta lá. Orar no Espírito. Eu não vou ter tempo de entrar nessa questão de orar no Espírito. Mas se você ainda não orou no Espírito, você precisa pedir a Deus. Eu não sei o que é esse negócio de orar no Espírito, mas se o Senhor tem isso para mim, eu quero orar no Espírito. E você vai ver a bênção sendo derramada no seu quarto, no seu momento de intimidade com Deus. Abre o coração, irmão. Não tenha medo. Orar no Espírito. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então você tem que orar todo dia e viver em espírito de oração. Para onde você for, para onde você estiver, você vai orando, vai falando com Deus, vai ligado no Senhor, e Deus vai te dando vitória e vai te renovando a cada dia. 1 Timóteo 2,8 diz que nós devemos orar em todos os lugares. Todos os lugares você deve orar. E Jesus, antes de ensinar essa palavra, Ele falou algumas coisas, alguns pressupostos fundamentais sobre a oração cristã. Primeiro Ele disse: fuja da religiosidade. Deus não quer religiosidade. Deus não quer oração repetida, mecanizada. Você ora. Você tem vida de oração? Tem. Eu acordo de manhã cedo e digo: Pai, obrigado pela noite que o Senhor me deu. Não morri, estou vivo. E abençoe esse dia. Em nome de Jesus, amém. Você põe aquele prato de comida na hora do almoço, aquilo está cheirando, você já está com fome, e você começa a orar, pensar: oro ou não oro, oro. Aí você diz: Senhor, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. E na hora que você vai dormir, que está igual aquele jacaré já cansado, com os olhos meio aberto, meio fechado, você começa a orar: obrigado, Senhor, por esse dia, não caí, não bati a cabeça, e obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. É isso que Deus tem para nós. É essa vida de oração que Deus quer.
Jesus disse: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que ouve a oração em secreto que vai te recompensar. Vida de oração. E vocês quando orarem, diz Mateus 6,5, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É onde ninguém te vê que Deus gosta de te achar. Deus olhou para você aqui hoje e Ele te viu. Você está no meio do povo, no meio da multidão. Você vai ser recompensado. Mas vai ter recompensa que você vai ter quando você orar sozinho. O pastor não sabe que você está orando. Seu marido às vezes não sabe que você está orando. Seu filho às vezes não sabe que você está orando. Seu pai não sabe que você está orando. Mas você vai estabelecer na madrugada, de manhã cedo, você sozinho, debaixo da proteção e da direção de Deus. Apresentaram um homem a Jesus e disseram: Senhor Jesus, sabe quem é esse homem? E Jesus disse: eu já conheço ele. Conheço ele. E o homem olhou para Jesus e disse: mas eu nunca te vi. E ele disse: mas eu já te vi orando debaixo da figueira. Eu vi você lá. Ninguém te viu, mas o Senhor está te vendo. Essa é a vida de oração que Deus tem para nós. Construa relacionamento. É o que acabamos de falar. Vai para o seu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto que o teu pai vai recompensar. Terceiro lugar, pare de artificialismo. E quando orar, não fica sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falar que serão ouvidos. Deus quer sinceridade. Deus quer profundeza de relacionamento. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui na nossa igreja? Deus está tirando pessoas da superficialidade e está levando para as profundezas. Mas quando chega lá nas profundezas, ele começa a mexer com algumas coisas que podem, ao primeiro momento, serem difíceis de ser encarada, difíceis de ser tratada. Mas é Deus, não é o diabo não, é Deus que está te levando lá, porque Ele quer restaurar a sua vida, não por cima, não te lustrar, e não passar uma maquiagem onde precisa ter cirurgia. Cirurgia não resolve com maquiagem. Você passa a maquiagem e daqui a pouco dá uma chuva, você chora e aquilo tudo borra. Se é necessário cirurgia, Deus vai te levar para a mesa de cirurgia, vai abrir, vai cortar, vai doer, mas você vai ser curado. É isso que Deus quer, a gente ir mais profundo na vida cristã. Chega de ser raso, de ser superficial, de andar de máscara. O que Deus quer é verdade, é sinceridade. Se está mal, está mal. Se está doendo, está doendo. Se errou, pede perdão. Mas não pode botar uma máscara no rosto de santidade, disso, daquilo, e lá no coração não ser verdade aquilo que está expressando na sua face. Chega de artificialismo, irmãos. Deus está nos chamando para profundidade. Quarto lugar, fuja de intermediários. Jesus Cristo disse assim: a porta está aberta, o caminho está aberto. Você não precisa de ninguém para chegar ao Pai, a não ser de Jesus. Vai até Ele, por mim, que abriu o caminho. O sangue do sumo sacerdote, diz o autor de Hebreus, que nos dá livre acesso ao Pai. Todos que estão aqui. Se você for hoje, amanhã cedo, na porta da prefeitura, bater no gabinete do prefeito, provavelmente ele não vai te atender se você não tiver hora marcada, ou se você não tiver alguém que faça a intermediação. Se você sair daqui hoje, pegar um ônibus, um carro, e ir lá no Palácio da Guanabara, bater lá e dizer: eu quero falar com o Pezão, para ver se ele paga meu salário, para ver se ele resolve minha vida, provavelmente você não será atendido, talvez até vai ser expulso de lá. Se você pegar um avião, for lá em Brasília, no Palácio do Planalto, bater na porta do presidente da República e dizer: eu quero ter uma audiência com o senhor, eu tenho os pedidos para fazer, você vai ser recebido? Bate no gabinete do juiz, qualquer juiz, amanhã, quando aquele fórum estiver aberto, para ver se você vai ser recebido. Agora você pode bater na porta do céu, você pode entrar na sala do trono,
Você pode se prostrar aos pés daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode falar com aquele que é o dono do ouro e da prata. Você pode falar com aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Não negligencie a sua vida de oração, que é muito mais poderoso do que o prefeito, do que o juiz, do que o governador, ou de qualquer rei desse mundo, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Todos que estão aqui, por Jesus Cristo, podem falar com Ele a qualquer hora, em qualquer momento. É só você passar a viver a cultura do reino na sua vida. Precisamos de pessoas para comunhão e crescimento. Precisamos de pessoas, irmãos. E precisamos de salvação e adoração no nosso relacionamento com Deus. Último lugar. Talvez você pensou assim: pastor, mas hoje é um dia que tem tanto visitante, tanta gente. A mensagem podia ser mais evangelística. Eu até tentei, irmão, mas Deus falou: é essa a mensagem. É essa a mensagem que precisa ser proclamada hoje. Se você quer viver a cultura do reino dos céus e não a cultura desse mundo, você precisa adotar a santidade como um estilo de vida. Parte inicial do versículo 13, o que é que diz? E não, vamos ler juntos? E não nos deixe cair em tentação. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua carne não vai melhorar. Não tenta melhorar a carne, não. Jesus já está dizendo: a carne é fraca. O que você tem que fazer? Fortalecer o espírito. Combater a carne é fortalecer o espírito. E outra coisa que você precisa entender: o diabo nunca vai desistir de destruir a sua vida. Ele já é derrotado, a sentença dele já está dada. Mas enquanto nós estivermos vivos e Jesus não voltar, ele ainda está rodando essa terra, buscando a quem possa tragar. Cuidado, irmão. Vigia. Jesus Cristo falou: vigiar e orar. Você precisa estar atento para a sua vida com Deus e perseverantemente fiel. A única coisa que você precisa para cair é o quê? Está de pé. Qualquer um que está de pé aqui hoje pode cair. Quem já caiu não cai mais se ficar caído. A preocupação é com quem está de pé ou pensa estar de pé, como diz o apóstolo Paulo, para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Você precisa cuidar de você mesmo. E mal se corta pela raiz. Não brinca com o mal, não anda na beira do abismo, andando, passeando, dizendo: vou cair, não vou cair. Passa o pé, uma hora dessa você cai. E às vezes quando você cair, vai ser um tombo que vai ser difícil de levantar. A pior coisa que Deus pode fazer com o filho e uma filha dele é deixar essa pessoa na vida do pecado. Você peca hoje, você peca amanhã e parece que nada mudou, está tudo igual. Aí você vai pecando e você vai só se afundando. Mas você não está vendo. O diabo não me acusou ainda, pastor. O diabo não envergonhou ainda, porque não chegou a hora. Porque ele está tramando a hora certa. A hora que ele der o bote, vai ser para destruir geral. Então, antes de você chegar lá, nesse ponto, abre os olhos, meu irmão e minha irmã, e pede a Deus para você permanecer de pé e não tropeçar em pedra nenhuma.
Um dos votos que nós estudamos aqui há uns anos atrás dizia: trate seriamente o pecado. Jesus pediu: vigie. Então nós precisamos andar vigilantes e atentos. Eu vi a história de um pastor que ligou esse pessoal do telemarketing. Não sei se era do banco, não sei de onde. Ligou para ele. Ele disse assim: ô, senhor fulano de tal. Ele disse assim: aquele negócio, repete o nome da mãe, endereço, e foi conversando, resolveu o problema. No final da conversa, a moça do outro lado disse assim: o senhor sabia que o senhor tem uma voz muito charmosa? Ele falou assim: aí já fugiu um pouco do controle, né? Por que essa mulher está falando que a minha voz é charmosa? Pela idade do senhor aqui, eu já vi que o senhor deve ser um coroa muito charmoso. O senhor faz o seguinte: eu estou aqui na rua tal, no endereço tal, no bairro tal, sai daí agora e vem aqui me pegar, que eu estou saindo agora, para a gente ter um encontro. Ele disse: minha filha, eu tenho um casamento de 25 anos, minha mulher é uma bênção na minha vida, eu não poderia fazer isso com ela. E desligou o telefone. 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, você põe a sua vida toda a perder. 3 minutos, você acaba com o seu casamento. 2 minutos, você destrói o seu ministério. Por isso, irmão, não dá para brincar. Você cria problemas que vão arrastar pela vida toda. Pecado é 10, 15 minutos de prazer para uma vida inteira de angústia e destruição. O que você precisa fazer? Alimentar o seu espírito. É o único jeito. O único jeito é alimentar o espírito. Para não dar lugar à carne, você precisa estar satisfeito em Deus. Você precisa ter uma vida de busca ao Senhor. A juventude hoje, para não queimar no fogo da carne, precisa queimar no fogo do Espírito. Se não queimar no fogo do Espírito, você vai queimar no fogo da carne. Por isso não é tempo de jovem ter vida cristã, mais ou menos, porque senão o caminho já está traçado. Quando você está com fome, você acha qualquer coisa saborosa. É ou não é? Se você está faminto, porque você deixou seu espírito faminto, você vai se alimentar de qualquer porcaria. Só os satisfeitos em Deus vão ser seletivos, vão saber dizer não. Viva de forma satisfeita. Moisés viveu 40 anos. 40 anos no palácio de Faraó. Lá ele tinha do bom e do melhor. Lá ele tinha as mulheres que ele quisesse. Lá ele tinha os empregados que ele quisesse. Lá ele podia qualquer coisa, mas Deus tinha um plano maior na vida dele. E ele foi capaz de abrir mão de tudo e morar no deserto, passar pela prova, porque Deus não tinha chamado ele para ser príncipe dessa terra. Deus tinha chamado ele para ser libertador de escravos, pelo nome do Senhor Deus dos exércitos. Abre mão. Vida cristã é isso, cultura do reino é isso. É dizer não a si mesmo, é matar a carne a cada dia, para a glória do nome do Senhor. Deus te trouxe aqui hoje, irmão, para você mudar a forma com que você vê as coisas. Deus está mudando o seu jeito de ver o mundo. Isso é, você está saindo da cultura da terra e você está sendo inserido na cultura do reino de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, para a gente terminar. Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Vamos ficar de pé? Para a gente ler esse texto. Olha o que Paulo está dizendo. E que nós vamos orar aqui nessa noite.
Deus vai abrir uma nova visão para você. Amém? Deus vai abrir um novo jeito de ver a vida. Você vai pensar assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nós ouvimos o testemunho de uma pessoa aqui que, trocando uma ideia com o filho, debatendo com o filho, disse: papai, o senhor mudou mesmo. Mudou, porque agora está vendo a vida de outro jeito. Não o jeito mais dessa terra ver as coisas, mas o jeito do céu ver as coisas. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, toda a sua vida vai ser boa. Por isso que Paulo está dizendo: Senhor, eu oro para que os olhos do coração deles sejam iluminados. Quem recebe essa oração? Os olhos do meu coração vão ser iluminados. Sabe para quê? Para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A sua herança não está nessa terra. Não é o quinhão de terra que você vai receber de herança do seu pai, da sua mãe. Alguns só recebem herança mesmo, são as doenças hereditárias, pressão alta, diabetes e herança dessa terra. A herança que Deus preparou para você é muito maior. Ela não está aqui nessa terra, não, ela está no céu. Por isso que Deus está dizendo, Paulo está orando, dizendo: abra os olhos deles para que eles enxerguem que a herança deles nos santos é incomparável em grandeza e o seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Quero orar agora, irmão, que seus olhos sejam abertos, para que vocês possam receber, sabe o quê? Esperança. Quem está precisando de esperança aqui hoje? Você entrou aqui sem perspectiva de futuro, mas Deus está dizendo: olha, o que eu tenho na sua vida é muito melhor. Tentaram frustrar seus planos, sua história. Você pensou: está acabado, não vai dar certo, estou manchado pelo resto da vida. Mas Jesus diz assim: tem esperança em dias melhores, em uma nova história. Você é um crente, e o que Deus tem reservado para você é uma vida muito melhor do que você viveu até aqui hoje. Orar para que você receba esperança nessa noite. Não sei se você está precisando, mas se é você, abre seu coração, Deus vai te encher de esperança. Orar para que você receba riqueza. Aí você pode dizer assim: eu sou o primeiro dessa fila, mas eu não estou falando de riqueza material, não. Eu estou falando de riqueza espiritual nessa noite. Oramos por prosperidade financeira, porque sabemos que isso também faz parte da nossa vida. Mas essa riqueza que Deus quer te dar aqui é um tesouro onde a ferrugem não corrói, a traça não come, nem o ladrão rouba. Essa é a maior riqueza do homem, saber que há mansões celestiais sendo preparadas para ele. Para que Deus te dê grandeza e poder, e o poder de Deus esteja sendo derramado sobre a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida contagiante. Isso aqui vai acontecer. Nunca mais eu vou contaminar, eu sempre vou contagiar. Eu quero contagiar, porque eu entendi a cultura do reino de Deus na minha vida. Feche seus olhos um pouquinho.